Olá! No vídeo de hoje, aqui no Ateliê das Palavras, vamos tratar de dissertação. O que é dissertação? A dissertação, do latim dissertatio ou dissertatione, é um tipo de texto verbal em prosa, ou seja, é estruturado por períodos e por parágrafos. Com relação aos aspectos qualitativos, a dissertação pressupõe a capacidade do autor em expor, refletir, analisar e interpretar fatos, informações e opiniões a respeito de um determinado tema. Existem algumas maneiras de dissertar sobre um tema. Existem dois tipos de dissertação: a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa. Dissertação expositiva, como o próprio nome já sugere, é um tipo de texto em que se expõe as ideias ou pontos de vista. O objetivo é fazer com que o leitor os considere coerentes e não fazê-lo concordar com tais pontos de vista. Já a dissertação argumentativa, esse é o tipo de dissertação mais comum e mais conhecida por todos. Nela, o intuito é convencer o leitor, persuadi-lo a concordar com a ideia ou ponto de vista exposto. Isso faz por meio de várias maneiras de argumentação, utilizando-se de dados estatísticos, de provas, de opiniões e etc. Uma estrutura para se montar um texto dissertativo é o esquema constante no livro da autora Branca Granatic, o livro Técnicas Básicas de Redação. Neste esquema, vocês podem visualizar, ele tem a proposta de fazer um texto dissertativo com 5 parágrafos. E aí, você vai distribuir, então, em cada parágrafo, aquilo que for pertinente. E este esquema também sugere que o texto tenha um título e que, seguindo no primeiro parágrafo, você vai ter então o tema, o argumento 1, o argumento 2 e o argumento 3. No segundo parágrafo, você vai ter o desenvolvimento do argumento 1, no terceiro parágrafo, desenvolvimento do argumento 2, no quarto parágrafo, desenvolvimento do argumento 3, e no quinto parágrafo, a conclusão, em que você vai trazer uma expressão inicial, vai reafirmar o tema e vai fazer uma observação final. O esquema que está aí proposto, ele é usado para redigir qualquer tipo de dissertação, né? Tipo no sentido da dissertação argumentativa. Ele será útil também caso você queira estruturar os argumentos, né, satisfatoriamente, porque ele vai garantir a organização e a coerência do seu texto. E essas orientações você poderá usar usar a quantidade de parágrafos adequados, pode certificar-se de que cada um dele corresponde à ideia e, principalmente, vai evidenciar cada parte do seu texto, né? Então, ele vai te ajudar a construir um texto simples, objetivo, direto, coeso e coerente. Um exemplo de um texto construído a partir do esquema apresentado é este, cujo título é Segurança e Qualidade Gerados pelo Uso de EPIs. Os equipamentos de proteção individual, EPIs, são muito importantes na indústria, porque promovem a segurança, podem prevenir doenças ocupacionais, além de contribuir com a qualidade dos serviços, dos produtos ali apresentados. Quando se pensa em EPIs, imaginam-se riscos aos quais o trabalhador esteja exposto e, por isso, sua utilização é necessária. Geralmente, os riscos estão relacionados à integridade física do indivíduo. Esses riscos podem ser leves ou graves. Os leves são arranhões, machucados, dentre outros. Os mais graves são geralmente perda de membro. É importante considerar também que a falta de EPIs pode levar a ocorrências ainda mais graves, como a morte do trabalhador. Em alguns casos, o trabalhador não está exposto a riscos físicos apenas, mas também a riscos biológicos, os quais, pela ausência dos EPIs adequados, podem levar em curto, médio ou a longo prazo ao desenvolvimento de doenças relacionadas ao desempenho da função pelo trabalhador. Dessa forma, amplia-se ainda mais a noção da importância da utilização dos equipamentos de proteção individual. Outro fator relacionado ao uso adequado de EPIs está a qualidade dos serviços prestados, pois o mau uso ou ausência de EPIs podem gerar danos aos materiais com os quais se está trabalhando, ou que impacta no produto de uma atividade. Isso pode trazer impactos financeiros negativos tanto à empresa quanto ao trabalhador.
pois se a empresa estiver atuando sem cuidados com a saúde dos envolvidos, isso significa que a vida de qualquer colaborador pode estar em risco. Por todos os fatores apresentados, conclui-se que o uso dos equipamentos de proteção individual é imprescindível para evitar ou mesmo minimizar danos causados por acidentes, bem como prevenir o surgimento de doenças por exposição a produtos e ambientes que apresentem riscos biológicos, e que tais equipamentos estão relacionados com os resultados dos processos realizados pela empresa. Dessa forma, sempre devemos considerar sua utilização como parte fundamental da execução de qualquer tarefa realizada dentro de uma empresa que exija seu uso. Bem, o texto construído apresenta então 5 parágrafos, o primeiro de introdução, o segundo, terceiro e quarto de desenvolvimento e o quinto parágrafo de conclusão. Agradeço a presença de todos e espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.